O senador Marcos Rogério concedeu uma entrevista coletiva após a suspensão da sessão da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros. A sessão foi suspensa após a depoente decidir exercer seu direito constitucional ao silêncio e o presidente da comissão, Omar Aziz, questionar o STF sobre o alcance do habeas corpus concedido à depoente. Marcos Rogério afirmou que a CPI não vem demonstrando qualquer produtividade. O senador disse: não consegue enxergar a evidência, a prova, que é o que vai dar lastro, base e sustentação ao relatório. A CPI não tem conseguido isso até agora. Todo o esforço dos que comandam a CPI é de construir uma narrativa que desgaste o governo, que sangue o governo com finalidade eleitoral. Isso vai em prejuízo à CPI. O que se deve fazer em uma CPI é buscar os fatos, as provas, as evidências, e aí sim você apresenta um juízo de valor, um relatório final, que pode recomendar mudanças na legislação, abertura de ação penal, ação civil pública. No caso de crime de responsabilidade, encaminha a Câmara para a abertura de processo de impeachment. O senador apontou que o viés demonstrado pelo comando da CPI torna a comissão inútil. Marcos Rogério disse: neste caso, a investigação fica circulando em torno do governo Bolsonaro. Meu desejo é que a investigação foque no caminho do dinheiro. O que foi feito com os bilhões de reais encaminhados para estados e municípios? O que aconteceu nos estados que tiveram operações da Polícia Federal apontando para desvios para corrupção? Se a CPI não fizer uma investigação apontando para esses aspectos, para nada vai servir. Assim está. Consegue enxergar a evidência, a prova, que é o que lá na frente, quando tiver que apresentar o relatório, vai dar lastro, vai dar base, sustentação ao relatório. Isso até agora nós não temos conseguido, porque todo o esforço da CPI, todo o esforço daqueles que comandam a CPI, todo o esforço daqueles que comandam a CPI é no sentido de construir uma narrativa que desgaste o governo, que sangre o governo, com foco eleitoral. Isso vai em prejuízo à CPI, porque o que a gente deve buscar numa CPI é justamente olhar para os fatos, identificar as provas, identificar as evidências, e aí sim, no final, você apresenta um juízo de valor, um relatório final, que pode recomendar de mudanças à legislação, recomendar abertura de ação penal, ação civil pública, ou quando há caso de crime de responsabilidade, você encaminha à Câmara dos Deputados para a abertura de processo de impeachment. Mas isso tudo só é possível quando você faz o dever de casa, investiga para valer, com profundidade. E nesse caso, a investigação está circulando apenas em torno do governo federal, do Ministério da Saúde. Então o meu desejo é que a investigação não seja seletiva, não seja parcial, seja uma investigação que foque para o caminho do dinheiro. O que foi feito com os bilhões de reais encaminhados para os estados e municípios? Investigar o que aconteceu no Consórcio Nordeste, o que aconteceu em Santa Catarina, o que aconteceu no Pará, o que aconteceu no Amazonas e em outros estados da federação, onde aconteceram operações da Polícia Federal apontando para desvios, para corrupção. Se a CPI não cumprir esse papel, não fazer uma investigação levando em consideração esses aspectos, para nada vai servir. Tá bom, muito obrigada. Obrigado a você. Até mais, gente. 100% das perguntas ela diz que não vai responder por orientação do seu advogado. Ela tem uma proteção do Supremo. Então o que o presidente da comissão fez foi provocar o Supremo, fazer um embargo de declaração, que é um recurso para que ele diga qual o limite disso, se é tudo, enfim. Eu acho que ele vai demorar, ele não vai responder agora ao Supremo. Tanto é que ela foi liberada para ir para casa, enfim, depois volta, a sessão está suspensa, para ver se ela se começa a fluir o depoimento, porque senão só responder, porque o meu advogado, isso aí não funciona, não pode ser assim, é perder tempo daí, né? Valeu? De corrupção dos bilhões de reais de verbas federais que foram destinados a estados e municípios, está muito claro uma blindagem dentro
da CPI. E isso não custava nada a CPI alternar. Um dia investiga governo federal, que tem que ser investigado, mas um dia, alternando, investiga também atores importantes de esquemas pesadíssimos, como o caso do Consórcio Nordeste, que onde a gente anda nesse país, de norte a sul, de leste a oeste, as pessoas querem saber, por exemplo, sobre os 300 respiradores pagos com o dinheiro adiantado, quase 49 milhões de reais. Até hoje não se recebeu absolutamente nada desses respiradores e já tem indícios fortíssimos de envolvimento de 2 ex-ministros de Estado de governos anteriores, no caso do governo Dilma. Então é muito estranho essa blindagem, isso faz com que ela perca força, a CPI, perca a autoridade moral para fazer o trabalho a que se prestou a fazer, porque são 2 requerimentos, a gente não pode esquecer. Um que investiga ações e omissões do governo federal e outro requerimento meu que, além de investigar o governo federal, também quer saber sobre o destino dessas verbas federais enviadas para os Estados Unidos. Mas o meu requerimento é completamente ignorado por essa CPI, ninguém fala nada. Eu cobro todos os dias, hoje mesmo já cobrei a vinda do ministro Wagner Rosário, que tem 53 operações aí cruzadas, mostrando um prejuízo milionário, e ninguém quer chamar, o pessoal fica empurrando com a barriga. Esse G7 toma as decisões de madrugada aí, traz para cá, a gente fica sabendo pela imprensa. É um desrespeito completo, não apenas com os depoentes, que eles ameaçam, que eles tentam humilhar essa cúpula da CPI, mas também com os próprios senadores. Senadores como eu, que sou titular, que tomo conhecimento, muitas vezes por vocês, da imprensa, do que é que vai ser visto no dia. Então, é por isso que essa CPI, infelizmente, virou um palanque político, antecipando as eleições de 2022. Isso não é correto com o povo brasileiro que quer, que sofre as consequências da pandemia, tanto na área da saúde pública, como na questão também do desemprego que está alto, da fome. Mas o povo aqui só quer fazer política. Aqui dentro do Senado, eles só querem fazer politicagem, na verdade, com interesses de projeto de poder. É isso que me deixa triste. Projeto de poder está acima dos interesses da população. Senador, tinha até falado. Obrigada, senador. Já anunciou publicamente que não vai falar, que vai usar o direito constitucional de permanecer em silêncio. Aliás, insistir num depoimento de quem textualmente diz, orientado por advogados, que vai permanecer em silêncio, é uma afronta à lei de abuso de autoridade. Isso configura crime, inclusive. Então não cabia outra decisão ao presidente da CPI que não ou cancelar a CPI e recorrer da decisão do Supremo Tribunal Federal, ou fazer um pedido de reconsideração, ou, no caso, me parece que ele vai apresentar embargos de declaração para definir o alcance da decisão, né? E ele suspendeu a sessão. Então, até que o Supremo Tribunal Federal decida, né, nessa questão, a sessão está suspensa, a depoente foi liberada para se ausentar do Senado, mas com o compromisso de retornar caso saia uma decisão ainda hoje. Aí é uma questão, aí eu acho que o presidente vai ter que ter uma nova decisão, porque nós temos depoimentos para os próximos dias. Então, caso saia hoje, eu penso que a sessão da CPI de hoje, ela se exaure no dia de hoje. Você não suspende uma sessão de um dia para o outro dia. Você tem uma pauta para o dia seguinte. Então, essa sessão, ela cumpre o seu curso no dia de hoje. Saindo a decisão no dia de hoje, é possível que volte os trabalhos e o depoimento aconteça. Saindo a decisão amanhã ou depois, aí terá que ser remarcada uma nova data para a oitiva. Mas isso cabe ao presidente decidir. Obrigado, gente. Obrigado. Vários senadores, não era só eu. Ele disse que as perguntas são subjetivas, que a interpretação será dela, tá certo? E não nossa. Então, claro. Nós entraremos também com uma investigação
no Ministério Público em relação a crime por desobediência ao habeas corpus, se assim entendermos, e aí também não será subjetivo, será o que o Brasil está enxergando aqui nesse momento. Presidente, bom lembrar que a gente É uma pena, senadora Elisiane, que o Brasil todo, com mais de 534 mil mortes, a gente tenha que passar por isso aqui e a gente não consiga investigar. Não consiga investigar o mínimo. O mínimo. O mínimo. Ontem é ouvido na Polícia Federal. Aí mais tarde, na véspera, conseguiram o habeas corpus para ficar em silêncio. Pelo amor de Deus, não querem investigar quem é culpado pelas essas mortes, por que a gente não comprou vacina? Eu vi aqui uma correria quando aquele cidadão que está envolvido em tudo que é treta lá dentro do Ministério da Saúde, foi dado ordem de prisão a ele. Era uma correria do governo até ir lá onde ele estava detido. Membros do governo, aliados do presidente Bolsonaro, foram lá se solidarizar com uma pessoa que foi colocada, exonerada, por indício de corrupção. Por indício de corrupção. Quem foi lá? Não foi quem está querendo investigar, não. Quem foi lá foi quem defende o governo Bolsonaro aqui dentro. E depois, não bastasse, ainda as Forças Armadas saem com uma nota desproporcional contra mim. Eu acho que agora que o SNI soltou a minha ficha, parece que eles vão entender que isso não me intimida. Não me intimida ele, não me intimida o macaco Guariba, não me intimidam. Nós vamos investigar. Vamos investigar. Senhora Emanuele, eu estou falando para a senhora que iremos tomar essas atitudes caso a senhora não responda. Se a senhora acha subjetiva, a presidência entenderá que não serão subjetivas. Eu só estou lhe avisando para que depois não diga que a gente cometeu uma arbitrariedade. Arbitrariedade em mandar recolher um mentiroso que foi exonerado pelo governo porque estava negociando propina de $1 por vacina num bar, tomando chopp. E o governo alvoroçado, os membros do governo aqui em defesa, dando entrevista. É um absurdo. O presidente está... Abuso de autoridade. Abuso de autoridade são as mortes. É omissão. É ser complacente com um governo que não tem 1 milímetro de solidariedade. Um presidente que é incapaz de ser solidário aos brasileiros. Um presidente que abre a boca para sacar contra quem se contrapõe a ele. Um presidente motoqueiro. O Brasil tem um presidente motoqueiro que, em vez de ir nos estados, no município, e visitar um hospital, e visitar uma família que perdeu um ente querido, vai assacar contra os adversários. É uma pessoa que não tem sensibilidade, agressor de mulheres, gosta de gritar com as mulheres, mas adora de andar de moto. Grande motoqueiro o Brasil tem. Péssimo presidente o Brasil tem. Passo a palavra para Vossa Excelência. Não darei a palavra para mais ninguém. Vossa Excelência está com a palavra, senador Renan. Senhor presidente, só pedir. Primeira pergunta, depoente Emanuela Medrades. Primeira pergunta: qual, Emanuela, é a sua relação profissional, técnica com a Precisa Medicamentos? Posso falar direto pra cá? Qual é a sua relação técnica profissional com a Precisa Medicamento? Senhor relator. Vossa Senhoria é empregada da empresa ou que em condição participa funcionalmente da Precisa? Senhor relator, por orientação dos meus advogados, eu vou permanecer em silêncio. Com relação à pergunta do seu vínculo profissional técnico com a empresa?
Em que isso pode incriminá-la? É a pergunta que eu faço. Excelentíssimo senhor senador, presidente, senador Renan Calheiros, a avaliação que ela faz é de que... Meu amigo, licença. Eu fiz pergunta não foi para o senhor, pergunta não, seria muito dela. rápido, seria muito rápido. Só Por favor. Vocês pedem respeito. A OAB pede respeito aos advogados. Agora, também você falar, ser ventríloco da testemunha, de forma nenhuma, você me desculpa, amigo. Ela que responda. Ela diga bem assim, me reserva o direito de ficar quieto. Pode dizer isso. Vossa Excelência não vai responder por ela. Eu queria repetir a pergunta: qual é a sua relação profissional, técnica com a Precisa Medicamentos? Vossa Senhoria é empregada da empresa? A que título é a sua participação na Precisa? Isso não a autoincriminará. Senhor senador, por orientação dos meus advogados, eu vou permanecer em silêncio. Vossa Senhoria... Um minutinho, repete a pergunta para o Brasil entender a resposta da depoente. Olha a pergunta que a incrimina. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu queria só repetir que nós não vamos fazer nenhuma pergunta que possibilite uma autoincriminação da depoente. Vamos lá. Muito pelo contrário. E se por acaso nós fizermos qualquer pergunta nessa direção, ela sim não estará obrigada a responder. Como obrigada a responder está sobre qualquer pergunta que não a autoincrimine como testemunha. Eu fiz a primeira pergunta que o presidente pede para que eu a repita. Qual a sua relação, Emanuela Medrades, com a Precisa, profissional, técnica, medicamentos? Vossa Senhoria é empregada da empresa? A que título é a sua participação na Precisa? Senhor senador, por orientação dos meus advogados, eu vou permanecer em silêncio. Vossa Senhoria tem alguma outra atividade profissional? Senhor senador, por orientação dos meus advogados, senhor presidente, ela está em estado flagrancial do crime de 330 de desobediência. Por favor, isso é elementar. A decisão do ministro Fux, ela se limita a ela se manter calada nos fatos que a incrimine. A pergunta é simples: qual o vínculo empregatício com a empresa? Se ela se reserva o direito de permanecer calado, ela não está cumprindo a decisão do Supremo Tribunal Federal. A Constituição Federal é clara: ninguém pode ser preso salvo em flagrante delito ou por ordem judicial. Flagrante vem do latim flagrans, que quer dizer corpo em chama. Artigo 301 do Código de Processo Penal diz mais claro: qualquer do povo poderá, a autoridade policial e seus agentes devem prender quem quer que seja flagrante delito. É inadmissível que uma depoente venha aqui e está com o compromisso de dizer a verdade, ela se recusa a dizer o elementar, que é o grau de responsabilidade, o vínculo de comprometimento, o vínculo empregatício. Os advogados estão contra ela, na verdade, estão infringindo o Código de Ética da OAB. Isso é contra um cliente. Isso não se faz com cliente. Eu queria fazer aqui uma colocação. Senhor presidente, eu pediria a Vossa Excelência, Vossa Excelência me permite, pediria a Vossa Excelência, diante da colocação feita pela depoente de que realmente não vai responder, que Vossa Excelência, na verdade, libere a depoente. Eu quero só deixar claro. Eu quero só dizer para o senhor aqui o seguinte: o Carlos Wizard veio aqui, presidente, e não respondeu a nenhuma pergunta. Eu quero, inclusive, pedir a Vossa Excelência. Senadora Elisiane, são situações diferentes. Senador Omar, pela ordem. Presta atenção, a decisão do embarque que Vossa Excelência toma também faça extensivo ao Wizard e aos demais também que não falaram. São situações diferentes. Presidente, pela ordem. Só um minutinho. Deixa eu fazer o encaminhamento. Quem vai fazer o encaminhamento nesse momento sou eu. Só um minutinho, senador Elisiane. Primeiro é o seguinte: nós fizemos uma pergunta teste. Foi feita uma pergunta teste simples, dá licença. Baseado na resposta dela, nós iremos suspender a reunião. Chamarei os advogados e entraremos com embargo de declaração neste momento ao presidente Fux para que ele possa nos responder. A decisão está clara, não precisa aclarar. Peraí, quem decide sou eu se precisa ou não parar. Vou fazer o embargo de declaração agora
baseado nessa resposta, para que o presidente Fux possa dizer quais são os limites. Exatamente. Tá certo? Porque eu não vou perder meu tempo, tá certo? E tá ouvindo uma depoente que não quer colaborar, nem dizer qual é o papel dela na empresa. Senhor presidente, se isso a decisão de Vossa Excelência é prudente, essa decisão e acabou. Os advogados não podem ser o mesmo do Maximiano. Apenas para aclarar, no pedido que Vossa Excelência vai apresentar ao Supremo, que ela está se sujeitando ao crime de desobediência. Perfeito. Seria novamente caso de prisão. Só numa pergunta. Senhor presidente. Por favor, isso é infração penal de menor potencial ofensivo. Lavra-se um termo circunstanciado. É só isso. Se me permitir, antes de Vossa Excelência os limites suspender... têm que ser estabelecido como o Omar falou, pelo Supremo. A decisão do presidente foi guiada pelo bom senso. Vamos suspender. Todos nós ficaremos aqui. Vamos aguardar a manifestação. Suspenda a sessão, Senhor presidente. Suspenda a sessão. A sessão está suspensa até tivermos uma resposta. A depoente continua no local para ser ouvida ao momento que tivermos uma resposta do Supremo.